Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, meu cumprimento especial ao companheiro Heraldo, aqui representando o Partido dos Trabalhadores e representando também a comunidade do Roçado. Eu venho hoje, senhor presidente, senhores vereadores, tratar de um assunto relevante para o conjunto da classe trabalhadora brasileira, principalmente do setor privado. Trata-se do uso do registro eletrônico de ponto das horas trabalhadas. E faço isso a pedido do companheiro Alano, Francisco Alano, que é presidente da Federação dos Trabalhadores em Comércio de Santa Catarina e também da direção nacional da CUT. Atendendo solicitação dos trabalhadores, e principalmente da Central Única dos Trabalhadores, através dos sindicatos inclusive, o Ministério do Trabalho editou a Portaria 1510, que disciplina o uso eletrônico de ponto. Essa portaria, em síntese, ela estabelece a obrigatoriedade de, a partir deste mês de agosto, os equipamentos de registro eletrônico, de entrada e saída de empregados, terem uma impressora que imprima os horários registrados pelo empregado, um para cada registro diário, devendo serem os tickets emitidos para cada empregado, arquivados por 5 anos, além de conter a memória que preserve os dados para evitar qualquer alteração. E por que a edição desta portaria pelo Ministério do Trabalho? Porque, de acordo com a Secretaria Nacional de Inspeção do Trabalho, portanto, o órgão oficial do governo federal, como até agora os registros eletrônicos não eram obrigados a emitir o comprovante aos trabalhadores, algumas grandes redes de supermercados, de grandes lojas a nível do Brasil, elas estavam simplesmente deletando no seu computador ou no servidor das suas redes várias horas trabalhadas a mais pelos funcionários, lesando assim o bolso dos trabalhadores e também o fisco e a previdência. Estimativas projetadas são alarmantes do que isso significa de perda para os trabalhadores e também para a previdência. Projeção da hora extra não paga por ano chega a 20 bilhões de reais. Estes dados são, portanto, da Secretaria Nacional de Inspeção do Trabalho do governo Lula. Projeção do montante sonegado do FGTS, 1,6 bilhões de reais ao ano. Projeção do montante sonegado à Previdência Social, 4,1 bilhões de reais. Projeção de empregos não gerados com sonegação das horas extras em torno de 950 mil empregos anuais. Portanto, a portaria 1510 do Ministério do Trabalho vem, então, para corrigir e coibir injustiças, e o presidente Lula, nesse sentido, deve ser parabenizado pela edição e a determinação desta portaria. É claro que as grandes redes não ficaram satisfeitas. Os grandes empresários, tão logo saiu a portaria, trataram de ter uma audiência com o governo Lula para tentar a suspensão e a sua revogação. A Fiesp, que é a Federação das Indústrias de Santa Catarina, por exemplo, soltou uma nota pública dizendo que a portaria é um retrocesso ao processo produtivo e pede ao governo que acabe com ela. Ora, então dar ao trabalhador, diariamente, para aquelas empresas em que o ponto ele é eletrônico, é um ponto que não é feito com aqueles cartões de ponto, ele é um ponto simplesmente que você entra, faz o registro e vai para o sistema de computador e o trabalhador não sabe exatamente a hora que entrou e a hora que saiu, e chega no final do mês, o que acontece? Muitas dessas horas eram deletadas simplesmente. Então nós não estamos falando aqui da substituição de um ponto mecânico pelo eletrônico. Nós estamos aqui, essa portaria garante aos trabalhadores das grandes empresas que tinham ponto eletrônico, que eram deletadas horas, que a partir desse momento ele vai entrar na empresa, vai registrar, vai ficar arquivado no sistema e automaticamente ele vai pegar um ticket para guardar. Vou fazer o bem que ele quiser com aquele ticket, tendo em vista para se proteger das horas que porventura ele tenha a receber.
permite uma parte, vereador? Vou lhe dar uma parte, vereador Ed, faz favor. Agora? Agora. Vou ser bem breve. Só para pensar na Câmara. Eu achei a atitude menos inteligente que podia ter sido feita nos últimos tempos. E vou dizer por quê. Porque no momento que se defende o meio ambiente e a não corte de árvores, se estabelece um recibo de papel, paga o trabalhador. Quando um software linkado ao sindicato do trabalhador pode automaticamente passar a presença no sindicato que faz o acompanhamento online. Então, acho que as grandes empresas discutir se sai ou não sai papel, claro que tem que evitar o papel, mas pode muito bem num sistema de software, porque eu achei que tanto homens inteligentes nesse país, o cidadão vai guardar um papelzinho dentro de casa, faz um sistema online com o sindicato, fortalece o sindicato e melhora e cuida do meio ambiente. Só para você ter uma ideia de como estão pensando muito mais no resultado do que na forma. Muito obrigado. Tá, de qualquer forma, vereador Édio, este projeto ele visa exatamente proteger o conjunto de denúncias que existiam, que eram fraude dentro das empresas com relação ao ponto eletrônico do trabalhador. Se existir um outro sistema, evidentemente, toda sugestão é bem-vinda, inclusive, para garantir que não haja sonegação de tributos, para que não haja perda de salário por parte dos trabalhadores. Portanto, vereador Édio, ninguém é obrigado a usar o ponto eletrônico. Mas se usa, tem sim que emitir o comprovante. O Alano, da Federação dos Comerciários, me disse que a FESESC obteve denúncias de ex-funcionários de uma grande rede varejista de que seu trabalho no final do mês era o de deletar uma certa quantidade de horas dos comerciários empregados naquela empresa. Um trabalhador dentro da empresa, ele tinha a função de fazer deletar, de apagar, de alterar o registro eletrônico daquela empresa. Isso foi dito para o presidente da Federação dos Trabalhadores no Comércio de Santa Catarina, por um empregado que depois demitido veio a explicitar. E isso evidentemente que foi uma discussão de mais de 6 meses no Ministério do Trabalho para chegar a essa resolução, essa portaria. Então quero fazer desta tribuna um alerta aos trabalhadores do setor privado, principalmente aos comerciários, sobre a existência da portaria do governo, e me somar àqueles que, como a direção da FESESC, estão denunciando as pressões dos grandes grupos econômicos para acabar com uma medida elementar democrática tomada pelo governo Lula em favor da classe trabalhadora. Por último, eu estou encerrando, senhor presidente. Só tem um minuto só. Me permito uma parte ao vereador Adriano. Serei breve. Quero ser solidário, certo. Vamos facilitar, ao companheiro Batiste, no que diz respeito à prova materializada, que para mim é a prova mais justa e a prova concreta do nosso direito. Vou ser breve e contar um caso. É público e todos sabem que eu fui presidente do sindicato de 96 ao ano 2000. E quando eu me afastei da sala de aula naquele momento para ser presidente do sindicato, cortaram a minha hora de atividade. O que não poderiam, porque o presidente do sindicato ele tem que sair com todas as suas garantias de trabalho, como se eu estivesse ministrando as aulas. E um cidadão da Secretaria de Educação naquele momento, lá no ano de 96, ele cortou as minhas horas de atividades e eu fiz questão, vereador Hélio, de guardar todos os meus contra-cheques, dos 4 anos que lá eu fiquei. Se eu não tivesse esses contra-cheques guardados, hoje eu não teria o resultado que tive há cerca de 15 dias. Eu entrei na justiça e ganhei a causa e eles estarão pagando toda essa diferença para mim, acredito eu, aí num prazo curto de uns 10 dias, devo estar sendo ressarcido de tudo aquilo que foi tirado do meu salário. Então, se eu não tivesse essa prova material ali, materializada, para provar do meu direito, eu não teria ganho essa causa. Então, eu acho que... 30 segundos para concluir, vereador Batista. Senhor presidente, então é isso, eu já me fiz entender. As empresas que usam o ponto eletrônico, elas só fornecem o comprovante no final do mês, e aí foi o histórico todo de dias e dias, e horas porventura trabalhada, vão por água abaixo. Então é isso, senhor presidente, parabenizando o Ministério do Trabalho e o governo Lula por essa iniciativa, e a Central Única dos Trabalhadores.